terceirão! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem longe do coronavírus, se cuidando, ficando em casa. E nós vamos iniciar agora um novo conteúdo, e é um conteúdo de literatura. Nós ainda não havíamos falado da literatura em nossas aulas, então nós vamos iniciar hoje. Vamos iniciar pelo parnasianismo. É claro que nós vamos ter que ter algumas recordações dos movimentos literários anteriores ao parnasianismo e também aos contemporâneos, né? Ou seja, aqueles que estavam juntos com ele. Porém, aí no decorrer dos nossos estudos, nós vamos fazendo. Espero que vocês também façam a leitura do material que eu enviei e busquem outros sites, outros vídeos para complementar os estudos de vocês. Façam anotações nos cadernos e os exercícios propostos, certo, pessoal? Então, vamos lá. Parnasianismo. O parnasianismo ele é um movimento literário do século XIX, tá? E ele também foi contemporâneo de outros dois movimentos, o realismo e o naturalismo. Ou seja, os três ao mesmo tempo, eles aconteceram, né? Então, cada um com suas ideias, mas todos com um objetivo em comum que eu já vou explicar. O parnasianismo ele é uma literatura essencialmente poética. Isso quer dizer que o que nós encontramos, os registros do parnasianismo, são de poemas. Tá? Tivemos grandes escritores que se destacaram nesta época com os seus poemas. E como eu falei, o que essas três escolas, né, que estavam em vigor ao mesmo tempo, o que elas pretendiam? Elas pretendiam acalmar um pouco, ir contra os princípios da escola anterior. Qual era a escola anterior? O romantismo, que a própria palavra já diz, emoção, sentimento, coisas fortes, né? Tristeza, paixão. Então, esses movimentos de agora, eles pretendem acalmar um pouco isso, a deixar de lado esses exageros considerados do romantismo. Tá? O realismo, ele foi uma escola que buscou muito atacar o subjetivismo do romantismo. Ou seja, ele achava que precisava de obras mais objetivas, aquela coisa que você lê e você consegue realmente compreender melhor as ideias dos autores. O romantismo ele já era mais subjetivo, né? Aquela coisa que vai meio pelas beiradas, ou que talvez você precise fazer um longo estudo para compreender algumas ideias. Ah, então o realismo buscava eliminar isso. O naturalismo, ele buscava atacar a idealização que o romantismo trazia. Ou seja, a arte romântica ela é muito idealizadora, é aquele sonho, né? A paixão, por exemplo, é idealizada. Quem seria o homem, quem seria a mulher ideal, né? Buscar por essa coisa que às vezes nem existe. Já o naturalismo agora, então ele traz justamente o natural, né? Algo que não precisa ficar sendo idealizado, é aquilo que tem que se aceitar como é ao natural. E o parnasianismo ataca o sentimento, chega de emoção, chega de chororô, né? Vamos ao que realmente importa, tanto que o parnasianismo, por vezes, algumas obras você lê e pensa, não entendi o que quis dizer, não tem emoção nenhuma, justamente por isso. Ele é muito descritivo. Por exemplo, nós temos a poesia do vaso grego. É a descrição de um vaso. Aí você pensa, né, que emoção traz isso? Não gostei. É justamente por isso, porque não se buscava um sentimento, tá? E aí nós tivemos aqui o Théophile Gautier e o Leconte de Lisle, que foram dois poetas influenciadores do parnasianismo, que eles colocaram aí como que uma característica fundamental para o parnasianismo, que era ser mais objetivo e por fim as lamúrias do romantismo, né? Toda aquela dor sentida, né, pelo amor. E para eles, a arte não existia para a humanidade, para a sociedade ou para alguma coisa. Ou seja, a arte não tinha uma finalidade. Por que eu vou escrever algo? Por que eu vou fazer um poema? Eu não tenho uma finalidade. Eu simplesmente vou fazer arte pela arte. Eu vou escrever por escrever. Mas eu não preciso ter uma finalidade para isso. Eu posso simplesmente me ver uma ideia, eu vou escrevê-la, vou colocá-la no papel.
né? Já o romantismo, ele buscava muito, né? Ah, eu vou escrever para declarar uma paixão, ou, né, para denunciar alguma coisa, minha tristeza, minha alegria, tinha uma motivação. Né? O parnasianismo, ele busca muito a arte pela arte, não ter um porquê, não ter um motivo. Aí, nós temos também por que parnasianismo? Né? O que significa parnasianismo? Então, existia um monte na Grécia chamado Parnasso, né? Na antiga Grécia, e nesse monte, é claro que na época, acreditava-se que lá vivia o deus Apolo, né? Que é o deus das artes, do sol, das profecias. E deus Apolo viveria lá com as suas musas. Até coloquei aqui, né, o monte e a estátua do deus Apolo para lembrar isso. Então, de onde que surgiu o nome parnasianismo? Vocês vão ver que muito o parnasianismo ele remete à mitologia. Então, justamente, traz aqui o deus Apolo, né, para dar a sustentação para o nome. O parnasianismo ele também pode estar associado a uma época chamada Belle Époque. O que foi a Belle Époque? Ele foi uma época dourada das elites da Europa. Então, era a época, assim, do mundo enriquecido, alegre, efervescente, né, em que as pessoas gostavam de ir aos cafés, aos bares, para celebrar a vida, para beber, né? Era o mundo da gastança, digamos assim, né? Então, a Belle Époque está muito ligada ao parnasianismo, justamente por serem contemporâneos, né? Por serem ao mesmo tempo. E ele traduz a Belle Époque através, né, da sua poesia. Era uma época em que as pessoas elas se sentiam em paz, tranquilas, vamos celebrar, vamos comemorar. Então, por isso, até coloquei uma imagem ali, né, de várias pessoas reunidas, coisa que nós não podemos fazer agora, né? Mas ali elas representando, então, a sociedade, a tranquilidade, né? Que as pessoas gostavam de se reunir justamente para essa euforia, né? Que se estava passando. Quais as características principais do parnasianismo? Então, eu vou ler lá um texto, um poema, né, do parnasianismo. O que eu vou conseguir identificar nele? Nem sempre todos os poemas vão trazer todas as características, mas sempre uma ou outra você consegue identificar. Como eu já falei, ele era uma poesia muito descritiva. Né? Temos o vaso grego, por exemplo, descreve um vaso. Então ele gostava muito de ir aos detalhes dentro dessas obras. Né? Evitou o excesso de sentimento, como eu já comentei. Tem muito a ver com a tradição clássica, com a mitologia. Né? Então, daí já vem o nome Parnasso, né? do deus Apolo. Então, se vocês lerem poemas do parnasianismo, inclusive pesquisem-os para a leitura, vocês vão encontrar muito características da mitologia. Arte pela arte, não tenho um motivo para escrever, eu simplesmente escrevo. A perfeição de formas, o preciosismo e o vocabulário culto. Ou seja, os escritores parnasianos, eles gostavam muito de seguir regras, versos com delimitados números de sílabas poéticas, toda uma preciosidade na hora de escrever, um vocabulário culto, rebuscado. Então, não são obras fáceis, né, de se compreender, mesmo, né, sendo descritivas, abandonando todo o sentimentalismo, mesmo assim não são obras tão fáceis de se compreender, porque elas são obras preciosas, né? E aqui no Brasil, como que nós retratamos o parnasianismo brasileiro? Então, o marco inicial foi a publicação de uma obra, né, de poemas do Teófilo Dias, em 1882, século XIX, hein? O Teófilo Dias, então, publicou as suas obras, né, uma coletânea de poemas, fanfarras, e aí as características, como eram muito parecidas com as características do parnasianismo europeu, disse então que o Teófilo Dias instaurou o parnasianismo no Brasil, certo? Porém, né, ele foi o precursor, mas eu trouxe para vocês a tríade parnasiana. Tríade, justamente, já lembra três, ou seja,
três dos principais escritores, três principais poetas. Tá? Não tem como falar em parnasianismo brasileiro e não citar esses três escritores, porque eles foram grandes, eles foram gênios do parnasianismo brasileiro. Quem foram? Raimundo Corrêa, né? Aqui está, Alberto de Oliveira, este homem do centro, e, em especial, que nós já ouvimos falar, né, eu tenho certeza, Olavo Bilac. Esses três formaram a tríade dos parnasianos. No material que eu enviei para vocês, eu vou ter uma descrição, uns poemas, umas obras de cada um deles, certo? Então façam a leitura, pesquisem em outros materiais também. Mas, para o vídeo, para não se estender muito, eu trouxe para vocês aqui uma descrição de Olavo Bilac, né, que eu considero dos três, assim, aquele que a gente maior conhece, que nasceu em 1865, veio a falecer em 1918, já no século XX. Então, ele foi aí, meados do século XIX, no nascimento de Olavo Bilac, e aí ele pegou a formação do parnasianismo no Brasil. E aí eu trouxe um poema, né, um soneto do Olavo Bilac, que eu gosto muito, por ser professora de língua portuguesa, né, e eu acho que ele descreve muito bem a nossa língua através das palavras que ele usa aqui. Então ele diz assim: última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto cangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Espero que depois vocês façam novas leituras, talvez estudos, né, que existem sobre o poema, mas eu gosto muito desse poema não só por falar da nossa língua portuguesa, mas também por retratar muitas coisas ligadas à história da nossa língua. Ele cita, por exemplo, ali Luís de Camões, né, considerado um dos maiores poetas portugueses. Ele cita as conquistas, né, as descobertas de Portugal, quando ele diz da voz materna ouvir meu filho, né, como se estivesse chamando, né, cadê esses homens que saíram para a batalha? Mas o que ele fala da língua portuguesa nesse poema? Primeiro, ele chama de última flor do lácio. Por quê? Porque a nossa língua, as origens dela, né, ela é tratada como uma língua, né, do latim vulgar, ou seria do latim das falas pobres, né, e seria a última língua derivada, né, desta região chamada a região do Lácio. Ele chama a nossa língua de inculta, justamente por ser uma língua que derivou do latim vulgar, mas ele também a chama de bela, e aliás, eu considero muito linda a nossa língua portuguesa, com as suas variadas regras, a gramática, porém é uma língua linda de se estudar, é uma língua linda de se ler, né? E muito bem ele retratou aqui. Ele também diz que o nosso idioma, ele é rude, justamente, né? Por ser forte, por ser característico, gramático, né? Então ele descreve, olha só o descritivismo, a descrição da nossa língua em vários detalhes, né? Então é uma obra maravilhosa que segue o soneto 4433, segue uma perfeição, segue uma forma. Certo, pessoal? Então acompanhe o material também disponível para que vocês possam ir além nos estudos, tá? Espero vocês na nossa próxima aula. Espero vocês para resolver as atividades e façam com muita calma, certo? Tchau, até a próxima!